Que a paz do Senhor esteja com os irmãos. Amém? Eu fico grato a Deus, mas essa oportunidade de poder meditar com os irmãos nas Escrituras Sagradas. De fato, nós louvamos a Deus porque as Escrituras Sagradas é o alimento que tem alimentado a nossa alma. Amém? Eu fico grato a Deus sempre a oportunidade que Deus concede a mim de poder, então, meditar com os irmãos nas Escrituras Sagradas. Eu louvo a Deus que as Escrituras Sagradas sejam, então, abundantes dentro do teu coração, para que a vossa alma possa encontrar o refrigério na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo, também. Olha só, amor, no livro de Mateus, capítulo 6, é bastante interessante essa passagem, porque Jesus, ele vai ensinar aos seus discípulos, a qual somos nós também, como nós deveríamos portarmos diante de Deus. Ou seja, ele vai mostrar o que significa ter um relacionamento com Deus e uma vida religiosa. O Senhor Jesus Cristo ele começa a ensinar aos seus discípulos, dizendo que nós não deveríamos portar como os fariseus se portavam. Eles faziam longas orações, em pé, na sinagoga, para que os homens vissem a vossa oração, Também lhe davam quantidade de esmola na presença das pessoas, para que as pessoas viessem a ver a sua bondade. E também, enquanto eles iam fazer o seu jejum, dava para nitidamente notar, porque eles desfiguravam o seu rosto para mostrar aos homens que, de fato, eles estavam jejuando. E o Senhor Jesus Cristo está dizendo que não, que o relacionamento com Deus é totalmente, completamente diferente daquilo que os fariseus apresentavam naquela época. Então, a gente percebe que a partir do versículo 9 em diante, Jesus, então, ele começa a ensinar a oração do Pai Nosso. Todos nós conhecemos a oração do Pai Nosso, porque ela é uma oração muito fácil, decorada já, Todos nós decoramos, não só nós, os evangélicos, como todas as pessoas sabem e oram o Pai Nosso. Mas a oração do Pai Nosso, ele é um modelo de oração para nós orarmos. E o bastante interessante, irmão, porque na oração do Pai Nosso, a Bíblia começa no versículo 9 em diante, a Bíblia vai dizer assim: portanto, o Senhor Jesus Cristo nos ensinou assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Amém? Então a gente percebe aqui, irmão, que na oração do Pai Nosso, existem duas coisas que é nossa. A primeira, que o Pai é nosso e que o pão é nosso. E se nós observarmos, irmão, para que Deus venha a ser Pai nosso, a Bíblia, nós precisamos entender que no Evangelho de João, a Bíblia vai falar que é através da aceitação da obra e da pessoa do Senhor Jesus Cristo em nossa vida. Porque o Evangelho de João, ele disse assim, que ele veio para os seus, Jesus, e ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o seu poder de serem chamados filhos de Deus, entende? Então, entenda uma coisa, que nós só podemos ser filho de Deus a partir do momento em que nós aceitarmos a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. E a partir do momento, o aceitar não significa dizer da boca para fora, mas aceitar os ensinamentos que o Senhor Jesus nos passa, aceitar, carregar a nossa cruz, então rejeitar as coisas pecaminosas desse mundo, as coisas que de fato não agradam a Deus. Então, o aceitar o Senhor Jesus Cristo é assim. E nós, de fato, então, nos tornamos filhos de Deus. Então, a partir do momento que eu aceito o Senhor Jesus Cristo como o único suficiente salvador da minha alma, então eu faço parte da família de Deus. E é bastante interessante observar, porque o Pai Nosso significa dizer um pai paterno. Ele é um pai paterno. Então, nós somos filhos de Deus através da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. E depois a Bíblia fala que o pão nosso de cada dia. Então, entenda e compreenda que o pão que nós alimentamos na face da terra, que é o alimento físico, vem de Deus. Então, a gente percebe que o Pai é nosso, que o pão é nosso, mas o poder, o reino, a santidade, a graça vem de Deus.
Entenda e compreenda, irmão, que eu e você somos filhos de Deus, mas todo o poder, toda a graça, toda a misericórdia vem de Deus, porque o reino é dele, né? E tudo é dele. Então, eu e você fazemos parte de um reino maravilhoso que é de Deus e que nós somos filhos de Deus. Então, nós somos herdeiros desse reino. Nós conseguimos compreender isso, irmão, que o que Deus elaborou para nós, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, é de fato muito grandioso e glorioso que a mente humana nossa não consegue capturar aquilo que Deus promete para nós. Mas entenda e compreenda, porque os ensinamentos que Jesus Cristo estava ensinando ali, ele estava falando de relacionamento com Deus. E à medida que nós não devemos portar conforme os fariseus nos portavam. Mas Paulo escreveu lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2, ele diz assim: vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Ou seja, nós não devemos ser conhecidos pelas nossas práticas religiosas, mas sim pelo nosso coração. Então, a atitude do nosso coração é que vai nos mostrar que, de fato, nós somos filhos desse reino, do reino maravilhoso de Deus, e que nós somos filhos de Deus. Mas entenda e compreenda, irmão, lida do nosso coração significa que está lá no versículo 12 do capítulo 6, diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, o nosso coração é que deve ser lido pelos homens. Mas como? É quando nós perdoamos as pessoas. E o perdão e o amor faz parte essencial do pilar do evangelho que o Senhor Jesus Cristo pediu para que nós viesse a pronunciar. O Senhor Jesus Cristo vai dizer assim, ide, pregai o evangelho a todas as criaturas. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Ou seja, o evangelho ele é pronunciado pelos nossos lábios, mas o nosso coração é que é lido pelos homens. E de fato, a partir do momento que os homens conseguem ler o nosso coração, então nós estamos glorificando e mostrando de fato quem é o Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe os irmãos e perdoe-me pelo extensivo vídeo que acabou indo, né? Até mais. Fique com Deus.